Olá, meu nome é Arthur, eu sou de São Loureiro, na matrícula 19.084.570. Bem, vim aqui apresentar o projeto técnico de fundamentos de sistemas embarcados, que é um sistema de cruzamento onde a gente vai avaliar algumas coisas. Aqui eu tenho três arquivos principais: o arquivo central, o arquivo do cruzamento 1 e o arquivo do cruzamento 2. Vou apresentar o arquivo do cruzamento 2, que é basicamente como funciona o arquivo do cruzamento 1 também. Aqui a gente tem a inicialização da porta do servidor para a gente poder fazer o contato com a central. Aqui a gente tem a inicialização das variáveis que recebem as entradas e saídas da Raspberry. Então a gente tem aqui tanto perdão, daqui para baixo, né? Os semáforos, o semáforo 1 e 2 e os botões de pedestre 1 e 2 e das vias auxiliar 1 e 2 e da principal 1 e 2 e o LED, certo? Aqui a gente tem algumas variáveis que a gente vai usar durante o projeto e aqui a gente tem um ponto importante do projeto. Aqui, quando a gente põe o end press e o end release de todos esses sensores, a gente consegue detectar quanto tempo eles ficaram apertados, que isso vai ser muito útil para a gente aqui nesse momento. Por exemplo, aqui ele vai medir quanto foi subir, quando foi pressionado e aqui quando foi solto. E ele vai pegar essa diferença de tempo e fazer alguns cálculos aqui para a gente conseguir extrair duas informações principais. Se o botão ficou apertado mais que 500 milissegundos, era um botão para parar. Ou seja, que aciona a funcionalidade de quando o carro estaciona, os semáforos fazem uma alteração. Então, se o carro está estacionado e pedir para parar, o outro semáforo vai rodar o tempo mínimo para que os semáforos mudem e esse carro possa seguir em frente. Se não for, se for uma pressionada menor, quer dizer que foi uma passagem de carro. E isso aqui a gente vai avaliar duas coisas importantes. Se o carro estava na velocidade adequada, e aqui a gente vai comparar se, além de estar na velocidade adequada, o semáforo se encontrava verde ou vermelho. Para caso ele esteja vermelho, ele seja contatado, né? E aqui a gente tem a função do semáforo, que é uma função importante, porque aqui a gente vai contar quanto tempo cada semáforo vai ficar ligado, né, para seguir o necessário, né? Então a gente vai fazer a alteração, cada semáforo vai ficar seu tempo mínimo e máximo e como que vai funcionar. E aqui para facilitar, eu coloquei essas funções aqui que ligam e desligam, apresentam se o semáforo está vermelho, verde, amarelo ou desligado de uma forma mais fácil. E aqui é o sensor de buzina, né? Então ele vai funcionar sempre para quando, por exemplo, o carro passar no sinal vermelho ou ultrapassar o limite, certo? E aqui a gente tem a central. A central, a gente vai ter o menu, onde o usuário vai poder escolher qual função ele quer acessar. Então, na tela dele, melhor apresentar para vocês aqui, acho que é mais fácil. Vamos inicializar aqui a central. Então, inicializando a central aqui. Um minuto. Aqui a gente inicializa a central. Aqui a gente inicializa o cruzamento 1. Como pode ver, já está funcionando na tela. E aqui a gente vai inicializar o cruzamento 2. Então aqui a gente tem todos os cruzamentos funcionando. Então a gente vai fazer alguns testes aqui para mostrar essas funcionalidades. Por exemplo, aqui estava verde, o pedestre pediu a passar, ele rodou o tempo mínimo. Aqui novamente, também pediu para passar, rodou o tempo mínimo. Aqui o carro gostaria de passar, então ele pediu para parar, ele parou, a gente vai perceber ali que o cruzamento, a via principal 1, vai mudar porque o carro pediu para parar, para passar. E aqui a mesma coisa, o carro solicitou passagem e teve passagem permitida. A gente pode ver o tempo de acionamento. Agora eu vou colocar aqui algumas entradas aleatórias. A gente pode ver que quando o carro passa no valor normal, o buzzer não é aceso, mas quando ele ultrapassa a velocidade, o buzzer é aceso. E aqui a gente consegue ver também, além de ser aceso pela velocidade ser cedida, ele também estava ultrapassando o sinal vermelho, né? E aqui ambos funcionam da mesma forma, ambos os cruzamentos. E aqui a gente pode observar agora essas entradas que a gente colocou aqui na central, né? Então a central aqui pede para a gente colocar o número entre 1 a 3, 1 sendo para fluxo de trânsito, 2 para a velocidade média de cada via e 3 para o número de infrações. Então a gente vai visualizar o número de velocidade, o fluxo de carros em cada via. Então, vamos voltar para a central. Aqui na central a gente vê a velocidade média de cada uma das vias também.
voltando para a central, a gente vê o número de infrações em cada uma das vias. Então, é assim que funciona o código. A gente consegue observar que nos códigos dos requisitos dos serviços dos servidores distribuídos todos estão funcionando. Então, controle de semáforos, botão de travessia, sensores de passagem de carros, contagem de carros em cada direção, sensores de velocidade, sensores de quando o carro ultrapassa no vermelho e o chamamento do buzzer para avisar se teve alguma infração de velocidade ou ultrapassagem. Do servidor central, eu fui até o item 2, então está rodando perfeitamente a conexão com os servidores distribuídos TCP e IP, e a gente consegue promover a interface, como está aqui no nosso canto é, direito, que pode nos dar o fluxo de trânsito, velocidade média e o número de infrações. E até aqui eu executei o projeto, então temos todos os requisitos dos servidores distribuídos e metade dos serviços do servidor geral. Então, com isso, finaliza a minha apresentação. Muito obrigado.